Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de Algoritmos e Programação Estruturada. Eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula nós vamos falar sobre estruturas de decisão e repetição. Na aula passada nós falamos sobre algoritmos em gerais, vimos fluxograma, vimos também pseudocódigo, começamos a entender sobre a linguagem C, né? Nós vimos então a entrada de dados, a saída de dados e algumas operações que podemos realizar sobre essa linguagem. Na aula de hoje nós vamos ver a parte de decisão e repetição. Muitas vezes num código, né? Quer dizer, na maioria das vezes nos códigos, nós precisamos de laços que fazem um loop para determinada operação, né? Ou comandos acontecerem repetidas vezes. Isso é muito importante. Também, muitas vezes, precisamos analisar uma situação e, dependendo da resposta dessa situação, seguir um caminho ou seguir outro, tá? Que a gente chama de decisão. A decisão, ela faz parte, basicamente, de todos os programas, tá? Vou dar um exemplo. Se idade maior que 18 anos, você pode tirar a carteira de motorista. Se idade menor que 18 anos, você não pode, tá? Então, é um exemplo de decisão que a gente pode tomar ali para realizar a solução de um problema, né? Então, as partes de decisões, elas são fundamentais. A gente vai estudar, então, hoje, né, toda essa parte de decisão e repetição. E a nossa situação geradora de aprendizagem, ela é baseada que você trabalha, então, numa empresa de TI, você já treinou seus estagiários e um deles somente será efetuado. E, no caso, você vai fazer alguns testes sobre eles para ver se eles realmente aprenderam, né, o que foi estudado e, assim, efetuar o que tiver o melhor desempenho nos testes que você vai realizar sobre eles. A primeira estrutura que nós vamos ver é a decisão condicional, tá bem? Então, nós vamos, a partir de uma condição, decidir para onde o nosso algoritmo vai, né? Se ele vai executar um bloco de comandos ou se ele vai continuar com o fluxo corrente do nosso algoritmo. Vamos ao quadro para a gente aprender o primeiro fluxo, que é o if, tá bem? O if, ele toma uma decisão e cria um desvio dentro do programa. Como assim, né? Nós temos aqui uma ilustração, então, do que é o if. Aqui nós temos, está marcando início, mas poderia ser o nosso código correndo, né? Acontecendo ali. E daí nós temos a condição. A condição, então, aqui dentro, pode ser a comparação de dois valores, tá? Ou a diferença de dois valores. E caso essa condição seja verdadeira, então, o valor que chegou aqui para essa condição condiz com o que ela disse ser verdadeira. Nós vamos fazer um bloco de comandos. Nós vamos, então, executar ali aqueles comandos. E caso for falso, a gente continua o nosso bloco. Então, a gente vai continuar ali na programação, fazendo o que está escrito após a condição, tá? Então, ele vai seguir o fluxo. Repara que a gente tem um desvio para execução de outros comandos quando nós tivermos a verdadeira. E como que é essa estrutura do if, né? A estrutura dela, então, é if, nós colocamos a condição aqui dentro e os comandos. Transcrevendo isso para a linguagem C, nós temos o seguinte, o if, reparem aqui que a gente colocou um número maior que zero. Se o número for maior que zero, nós vamos escrever, por exemplo, o número é positivo, tá bem? Então, o que a gente tem? Que aqui na nossa linha de comando, né, nessas poucas linhas de programação, nós fizemos uma comparação e, se for verdadeiro, nós entramos para executar este comando. É somente um comando que tem dentro do if? Não, pode ter milhares de comandos ali, tá? É um bloco de comandos. Se ele não entrar no if, ele vai prosseguir com a programação, ele nem vai passar aqui dentro desse bloco, tá? Ele vai prosseguir caso for falso. Mas vamos supor que você tenha um problema que só esse desvio condicional, quando é verdadeiro, não é necessário. O seu problema envolve tanto a parte de ser falso e verdadeiro. Eu preciso, então, executar blocos de comando se ele for falso, mas eu preciso executar também se ele for verdadeiro. Para isso, a gente tem outro tipo de condicional, que é o if-else. Vamos ao quadro. O if-else, então, ele entra na seguinte questão. Nós temos, então, o nosso
nossos comandos, né, acontecendo, temos a condição, tá? Então, a condição, ela é da mesma forma, nós podemos ser uma comparação, analisar a igualdade, analisar a diferença, e quando ele for verdadeiro, ele vai executar uma quantidade de comandos, né, um bloco de comandos. Se ele for falso, ele vai fazer outros comandos, né? Ele vai executar outros tipos. E depois os dois continuam a programação. Reparem que nenhum deles os dois tiveram tratamentos diferentes, né? A gente não continuou com o programa. A gente entrou em um bloco de comandos se fosse verdadeiro e entramos num bloco de comandos se fosse falso. Qual é a estrutura dele? Então, nós temos que a estrutura é a seguinte, o if, nós colocamos a condição aqui no if, os comandos necessários, o else e os comandos. Reparem que aqui no else a gente não coloca o comando. Vamos supor, se fosse num menor que zero aqui em else, não precisa colocar, já é subentendido que é a falsa condição do if, tá? Então, ele só vai acontecer aqui se forem if. Só quero pontuar algo aqui, fazendo um adendo. Reparem que aqui no if a gente não coloca o ponto e vírgula, tá? Por quê? Porque não é uma fechada de comando, a gente não está fechando, a gente está fazendo if e, no caso, nós temos outros tipos de comandos ali acontecendo em decorrente a esse motivo. A gente não coloca, então, não está programado errado aqui no quadro, tá? Tá correto, a gente não coloca ponto e vírgula, só depois de funções, declarações de variáveis, tal, e operações. Então, só voltando então, reparem aqui que a gente tem o mesmo código, número maior que zero. Se o número maior que zero, eu vou printar que o número é positivo. Caso for falso, eu vou fazer o quê? O número é negativo. Então, reparem que a gente tem esses dois casos acontecendo, tá? E cada um necessitava ter um tratamento diferente, eu não poderia continuar com a programação. A gente vai ver um outro tipo de condicional que vai fazer vários testes. Pensa você quando está usando um programa de computador e ele tem um menu, tipo, tem a escolha de você fazer o cadastro da pessoa, fazer muitas vezes também a questão de deletar um usuário ou também fazer a modificação daquele cadastro. Isso é como se fosse um menu, são várias escolhas, são vários casos que nós temos que cuidar para depois, então, poder selecionar uma opção e, então, executar aquela opção selecionada. Para isso, para a gente não fazer um encadeamento de ifs, nós temos o switch case, tá? Vamos ao quadro. O switch case, então, ele tem a seguinte estrutura. A condição, que é, então, vamos supor, você vai pedir para o usuário digitar um valor ou escolher uma opção, tá? Então, essa é a condição. Ele vai fazer essa comparação e vai, então, entrar no caso determinado. Vamos supor, caso 1 vai determinar a quantidade de comandos. Caso 2 vai determinar outros comandos. E assim por diante, depende muito da quantidade que você vai ter. Então, caso N, tá bem? Nós temos sempre que ter aqui um comando default, que aqui no caso está comando alternativo, que ele vai dar uma saída, né, desse switch case caso não seja encontrado nenhuma das condições, porque senão ele vai entrar ali num loop infinito e vai dar erro e vai acabar acontecendo um problema e seu código não vai rodar corretamente, tá bem? Então, esse comando alternativo é o default, ele é importante ser declarado. Nós temos a seguinte característica no switch case. Nós colocamos switch e a nossa variável, né? A nossa condição ali de escolha. E ele vai fazer a comparação dessas variáveis nos cases, tá bem? E de acordo, então, com o case, ele vai entrar e fazer os comandos. Reparem que a gente tem um comando aqui especial chamado break, tá bem? O break, ele força a saída do comando switch case. Por quê? Porque se eu já executei todos os comandos necessários, eu tenho que sair dele e continuar o meu programa, tá? Então, o break, ele é utilizado para a gente conseguir parar o que está fazendo. Então, eu executei todos os comandos ali do meu case necessário. Então, eu saio dali e prossigo com o que está fora do switch case. Eu continuo a minha programação, tá bem? Ele é muito importante. Reparem aqui que nós temos o default, que é, então, você não entrar em nenhum desses cases, você vai para o default e ele vai dar um valor diferente. Eu trouxe um switch case aqui, ele está um pouco resumido, tá? Por causa do tamanho.
senão fica inviável para você ler. Reparem, então, que eu tenho um switch e um valor. Temos o case 1 e o case 2. Então, se eu apertar 1 no meu teclado, vai aparecer o que para o meu usuário? Domingo. E vai dar um break. Isso vai mostrar que eu vou sair do meu switch case e vou continuar com a minha programação normal, que está declarada após ele, tá bem? Então, o break tem essa função de sair. Eu não vou analisar se está no caso 2, eu já entrei no caso 1, não tem como ser o caso 2 também, tá bem? Então, assim por diante, reparem que tem o default que mostraria para o meu usuário que o valor que ele deu foi inválido. Além desses exemplos, a gente pode fazer o encadeamento dessas estruturas, tá bem? Então, eu posso colocar vários ifs e elses combinados, if com if e else, switch case com if, tá bem? Então, eu posso utilizar esse encadeamento e é importante, então, que você compreenda, tá? Que a gente pode utilizar. Então, vamos supor, a condição 1 aqui, ela não foi atendida, ela é falsa, então ela vai para outra condição que vai testar, poderia ir para outra condição e assim sucessivamente. A gente pode, então, utilizar diversas estruturas condicionais combinadas. A gente pode misturar elas, tá? Não precisa usar somente if com if, podemos usar o if com o switch case, por exemplo. Então, a gente tem essa liberdade de montar o nosso programa. O primeiro teste que você vai fazer com os seus estagiários para analisar, né, se eles podem ou não ser contratados, é a questão do cálculo do salário. A gente vai, então, submeter eles a um teste para ver se eles conseguem, a partir de um problema, resolvê-lo. Vamos ao quadro, depois a gente vai analisar essa parte do que nós vamos implementar. Então, o cálculo do salário não é somente quanto que ele ganha, é o quanto que ele ganha mais o desconto do INSS e do imposto de renda. Então, você apresentou para ele uma tabela, tá? Então, valores até R$ 1.693 tem um desconto de 8%, de 1.693 até 2.822 tem 9% e assim por diante, tá? Isso daqui vai ser o quê? Descontado. Como você está querendo calcular salário, então você vai ter que analisar qual vai ser o intervalo de valores. O de imposto de renda, a mesma coisa, então tem outros valores, tá? Então até 1.903 não há nenhum desconto, de 1.903 a 2.826 tem 7,5% e assim por diante. O que nós podemos entender deste problema? Que nós temos que saber quais são os nossos intervalos. Se a gente tem um intervalo, nós temos que fazer um if, tá? Nós temos que fazer o quê? Analisar em qual intervalo aquele valor vai estar. Tá bem? Então, o if é o melhor indicado aqui. Agora, a gente vai ao meu computador, para isso eu vou fazer esse exemplo com você, implementando ele, tá bem? Então, está aqui. Eu vou novamente abrir o dev, tá? Do começo, então, só para que você se recorde. Então, abrir o dev, você vai vir em arquivo, novo, projeto. Eu busco o Console Application, daí você pode mudar o nome dele e tudo mais, tá? Eu vou escolher outra pasta, tá, de trabalho, então, aula 2. E você põe o nome que você quiser, independente. Então, aqui nós temos já o nosso programa aberto, tá? Lembrando que o Intman ele já cria sozinho e também já coloca essa biblioteca. A primeira coisa que nós temos que fazer, como nós vamos trabalhar com valores de salário, é importante a gente fazer a declaração das variáveis. Então, eu vou colocar float, tá? Salário, INSS, IR e salário líquido. Já que nós vamos fazer o cálculo do salário, não adianta só eu ter o valor do salário da pessoa. Eu preciso também ter uma variável que tenha esse salário já calculado, tá bem? Então, isso é importante. Depois do salário líquido, depois da definição das variáveis, né, o que a gente vai ter? Eu vou ter, então, que pedir ao meu usuário o seu salário. Então, printf, tá? Digite seu salário bruto. A gente vai calcular o líquido, mas primeiro eu preciso saber qual é o valor bruto dele. Aí nós vamos dar um scanf
pois nós vamos receber esse valor do salário. Vai ser %F, tá? Porque nós declaramos como float. E nós vamos colocar ele na variável salário. Tá bem? Então, colocamos ele na variável salário. O que eu tenho que fazer agora? Eu já tenho o valor do meu salário aqui. Eu preciso mostrar, então... analisar qual é esse valor e assim, para poder fazer o cálculo. Para poder analisar esse valor, eu preciso de condições, tá bem? Eu vou fazer um if salário menor ou igual a 1.693,72, tá bem? Então, reparem que aqui eu só vou entrar salários que são menores ou iguais a 1.693,72, tá? Então, aí eu abro e fecho chaves. Por quê? Porque eu preciso, então, fazer esse cálculo. Eu vou colocar o INSS, eu vou calcular esse valor do INSS, salário, vezes 0,08. Por que 0,08? Porque lá na nossa tabela mostrava que quem ganhava menos de R$ 1.693 tinha um desconto de 8%. Então, para eu fazer a conta de porcentagem aqui, eu multiplico por 0,08, tá bem? Aí tá, eu calculei. Todo mundo ganha menos de 1.693? Não, tem gente que ganha mais. Eu tenho que fazer as condições para analisar todos os casos. Então, eu vou dar um else, tá? Mas eu não posso fazer um else somente. Por quê? Porque além do else, eu preciso, obviamente, fazer a leitura, né? Eu tenho que encadear, usar eles encadeados. Então, eu preciso de um else if. Então, além do else, eu vou vir aqui e colocar um if, tá bem? Salário maior ou igual a 1.693,73. Reparem aqui que a gente considerou um valor maior, né? Então, não tem perigo de criar conflito. E reparem que a gente vai fazer essa comparação. Tem que ser maior que 1.693, no entanto, tem que ser menor. Então, o salário tem que ser menor ou igual a 2.822,90, tá? Então, se ele estiver nesse intervalo, o que vai acontecer? Ele vai, então, entrar nesse bloco e calcular o INSS. O INSS é igual a salário vezes 0,09, que era o 9% que é descontado deste valor, tá bem? Tem mais valores de INSS, tem o valor de IR, tá? Eu não vou fazer o cálculo, porque senão vai demorar demais. Mas fica como desafio para você, tá? Para você complementar esse código, baseando-se na tabela passada, no slide, para você complementar ele. Eu só fiz esse para que você entenda essa questão do uso do if, do else, deles encadeado, tá bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a conta, então, do salário líquido. Então, o meu salário líquido, ele é igual a salário menos INSS, tá? Menos o imposto de renda, tá? O meu imposto de renda, no caso, vai ser 0, porque eu não calculei. Para o imposto de renda, eu precisaria fazer uma nova coleção de ifs e elses, porque ele tem um valor diferente, né? Então, a gente tem que fazer esse cálculo separadamente. Aí, eu vou dar um print F. Eu vou analisar primeiro o desconto, tá? Desconto INSS. Deixa eu só dar um /N para a gente organizar os nossos valores, tá? Então, o desconto do INSS, ele vai ser em float. A gente vai colocar esse desconto, então, para a gente analisar. Então, INSS, ok? Vou colocar um /N aqui para a gente organizar a leitura do nosso valor depois. Aí, eu vou printar o nosso salário. Printf, salário líquido, tá bem? Então,
eu vou apresentar aqui o meu salário líquido já com desconto, tá bem? Então, de 2.f. Aqui eu vou mostrar, então, o meu desconto. Barra N. Como que eu faço para mostrar? Então, eu vou declarar minha variável salário líquido. Vamos compilar, então, ver se não tem nenhum erro. Tá, ele deu um erro aqui. Deixa eu ver. Ah, em vez de colocar... Você viu como ele não aceita, né? Ele estava com o traço, ele não aceitou. Por quê? Porque o traço é um dos caracteres inválidos para a gente declarar a variável. Então, tinha que ser declarado aqui na variável, tem que ser um underline. Então, vou digitar meu salário bruto, tá? Eu vou digitar um salário dentro, obviamente, daqueles intervalos que a gente fez. Eu vou digitar R$2.000. Tá? Opa, eu apertei Enter, ele foi direto. 2.000. Reparem, então, que ele deu um desconto de R$180, tá vendo? Então, o desconto do INSS é 180 e no final, então, meu salário é 1.820, tá? Com esse desconto do valor. Eu vou colocar um salário menor do que 1.693 para a gente entrar dentro desse IF, o desconto vai ser menor, tá? Então, vou colocar o meu salário aqui, tipo, de 1.200. E ele vai dar um desconto, então, de R$96, totalizando o meu salário líquido de 1.104, tá bem? Então, essa foi a nossa implementação do salário. Lembrando que eu não fiz todas as condições da tabela, tá? Você viu que eu dei uma resumida, mas... Aquela tabela, ela pode ser o nosso código pode ser complementado baseado na tabela. Eu deixo até de desafio para que você possa, então, complementar esse exercício, seguindo a mesma lógica, mas com os valores que estão faltando. Além das estruturas de condição, nós podemos também ter algumas estruturas de repetição, tá bem? A gente vai ao quadro agora, analisar o while, que é uma estrutura de repetição. Os comandos, então, serão repetidamente executados enquanto uma condição verdadeira for verificada. Somente após a sua negativa, essa condição será interrompida. Vamos analisar aqui o fluxograma do while. Então, nós temos os nossos comandos ocorrendo, chega numa condição. Essa condição é verdadeira? Eu vou colocar, então, comandos que devem ser repetidos. Eles vão repetir até quando? Até que a minha condição seja falsa e assim eu siga o restante do meu código. Vamos analisar, então, a estrutura do while. Então, nós temos o while, condição e os nossos comandos, tá bem? Então, olha aqui, se o nosso valor for menor que 10, nós vamos entrar aqui dentro, tá? Então, nós vamos printar aqui o valor. E reparem aqui, nós estamos adicionando valor mais, tá? O valor mais é como se a gente adicionasse uma unidade a mais na nossa variável, tá? É como se fosse valor igual valor mais 1. Toda vez que a gente trata de um laço, nós temos que ter uma condição de parada, porque senão aquele laço vai acontecer infinitamente, vai estourar a memória e a gente não vai conseguir, então, o resultado, tá? Nós precisamos de um controlador. No exemplo mostrado anteriormente, esse controlador era o valor e ele recebia, então, incremento para que ele chegasse numa hora que ele não entrasse mais naquele laço e continuasse o programa. Isso é importante. Vamos ao quadro para a gente analisar alguns dessas possíveis auxiliares para a utilização de um loop, né, de um laço. O contador, que ele é utilizado para controlar as repetições. O incremento e decremento trabalham esse número, né, esse contador, então eu posso adicionar valor ou tirar, daí vai depender muito da condição. O acumulador, ele irá somar as entradas de dados de cada interação da repetição, gerando um somatório a ser utilizado. E a condição de parada é importantíssima, pois ela é utilizada para determinar o momento de parar, quando não se tem o valor exato dessa repetição. E a condição de parada tem que estar intimamente ligada ao contador, tá? Porque a gente precisa que eles estejam relacionados para que, obviamente, esse contador seja manipulado e assim possa ter uma hora que o loop não aconteça. Nós temos mais um tipo de condição aqui, né, de laço, chamado while.
Ele analisa a condição ao final do laço, ou seja, os comandos são executados antes do teste de condição. Com a utilização do while, nós podemos entrar ou não em um tipo de valor, tá? Então, com o while, nós podemos analisar se aquilo acontecerá. Então, pode ser que aquela condição não seja verdadeira e nunca passe pelo nosso comando ali, pelo bloco de comando que aconteceria se aquilo fosse verdadeiro. O do while não. O do while, a gente utiliza ele quando aquele bloco de comandos tem que acontecer pelo menos uma vez, tá? Então, se ele tem que ser executado uma vez, o melhor looping para isso é o do while, porque a gente vai fazer que aconteça o bloco de comandos e, por último, tem a condição. Pode ser que aquele bloco de comandos seja repetido mais N vezes, no entanto, pode acontecer também dele não ser repetido, tá bem? Só acontecer uma vez e sair da repetição. Vamos analisar qual é a estrutura. Nós declaramos do, tá? Abrimos, no caso, chaves, colocamos os comandos, fechamos chaves, e aí que a gente declara o while com a condição, tá bem? Então, reparem que tem o do, a condição vem junto com o while, tá? Então, aqui está em C essa declaração, então, do, abre chaves, fecha. Nós vamos colocar os nossos valores. Reparem que mesmo a condição sendo no final, nós precisamos de um contador de incremento ou decremento e para depois, então, analisar o nosso teste, tá? Então, o do while, quando a gente repete esse valor, mesmo que o valor seja maior que 10, nós teremos o quê? Nós teremos esse valor executado pelo menos uma vez, tá? Então, para utilizar o do while, nós temos que tomar algum certo tipo de cuidado, porque muitas vezes aquela condição não pode ocorrer, tá? Então, você tem que usar o while. Mas, se aquela condição tem que ocorrer pelo menos uma vez, o do while, ele é adequado, então, visto que a gente faz aqueles comandos serem executados pelo menos uma vez. Então, existe essa diferenciação entre o while e o do while. O próximo teste que você vai passar, né, para os seus estagiários, para ver qual vai ser contratado, é um exemplo de uma sorveteria. No caso, você vai fazer o seu usuário buscar um tipo de sabor e vai mostrar as condições daquele sabor, tá? No caso, a gente vai dar uma reduzida na programação por causa do nosso tempo, porque a gente quer aprender, né, mais comandos, mas você vai apresentar então qual é o sabor escolhido, mas você poderia apresentar juntamente as calorias, a quantidade de carboidrato, a quantidade de gordura e tudo mais. Vamos ao quadro para a gente ler então o nosso enunciado, tá? Nós vamos elaborar um programa em que os clientes consigam ver os valores nutricionais de cada sorvete que gostariam de consumir. A gente vai ao meu computador, que eu vou fazer essa parte implementando, tá bem? Então, aqui. Eu vou fechar, tá? Aqui o exemplo anterior. Eu não vou fechar eu não vou abrir um novo projeto, tá? Pra gente não perder tempo, eu vou usar o mesmo, mas eu recomendo fortemente que você feche, tá? Salve e abre outro para você ter vários programas diferentes no outro, mas eu aqui não vou fazer. Agora, eu vou declarar as variáveis que eu tenho que usar, né? Então, eu vou dar um int i, vai ser uma variável que eu vou usar para pegar qual dos valores que o nosso usuário quer. Vou, então, pedir para o meu usuário, aí eu preciso que essas informações que eu vou passar para ele ocorram pelo menos uma vez. Qual é o tipo de condição que eu vou colocar? Do, tá? Então, eu vou abrir um do aqui, sempre colocando chaves para delimitar esse valor, tá bem? Aí, dentro do do, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um printf. Para ele digitar um número, tá? Digite um número do sabor. Então, a gente vai pegar esse valor do sabor desejado, mas antes de colocar um scanf, eu vou dar as opções para o meu cliente, tá bem? Então, eu vou apresentar aqui um printf.
e eu vou colocar os possíveis valores para ele que ele pode escolher, os possíveis sabores. Eu vou dar um barra T, o barra T ele dá uma deslocada como se fosse um tab, tá? Então, barra T, vou colocar aqui 1, e o sorvete 1, ele é o de flocos, tá vendo? Então, eu tô determinando aqui que o sorvete 1 é o de flocos. Aqui tá faltando um F, tá? Para agilizar um pouco, eu vou fazer a cópia desse printf. Aí, o sorvete 2, ele vai ser de morango, tá? Então, morango. E o 3, de leite condensado. Então, são esses 3 valores que eu vou dar para o meu usuário. 1, 2 ou 3. O que eu vou fazer? Agora, eu vou dar o scanf, porque o meu usuário já sabe o que fazer, ele já sabe qual o valor, então, eu vou determinar que ele vai digitar. Então, %D e o I, que foi a nossa variável declarado aqui anteriormente, tá? Então, o I. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer um while para a gente ter uma condição, tá bem? A gente vai fazer essa condição, então, a gente vai complementar o do while aqui, para a gente, essa condição. Porque a gente precisa de valores entre 1 e 3, não pode ser nem mais nem menos. Então, a gente vai, enquanto I menor que 1, ou I maior que 3, a gente vai entrar nesse laço e pedir o valor até que ele digite um valor correto, tá bem? Então, vamos supor que o nosso usuário tenha digitado correto. O que ele precisa fazer? A gente vai entrar num switch, tá? Num switch case, com o valor I. Então, aqui dentro a gente vai mostrar qual vai ser o sorvete escolhido. Se for o caso 1, se ele escolher o valor 1, qual sorvete que ele vai escolher, né? Vou dar um printf. /t, flocos. Você escolheu flocos, ok? Então, se ele entrar no caso 1, ele vai escolher o flocos. O que eu preciso no case? Que foi dito, né? Que vamos supor que ele escolheu flocos se a gente continuasse com o programa. Eu preciso dar um break, porque ele sai desse case e continua aqui, ó, após o nosso, após a nosso fechamento de chaves, tá? Então, o break, ele é necessário. Vou fazer o case 2, ok? Mais um printf. Você escolheu morango, que é a nossa opção 2, tá vendo? Então, nossa opção 2 aqui é morango. E por último, no nosso caso 3, tá? Vamos dar um break. Printf. Você escolheu leite condensado. O que mais que eu poderia colocar dentro desses cases? O valor nutricional de cada um, tá? Mas, para reduzir um pouco de tempo, eu estou colocando só qual é a escolha da pessoa. Aí, a gente tem nosso caso, tá bem? Aqui, como são somente 3 valores, eu não vou colocar um default, mas você poderia. Eu vou dar, então, um compilar. Aqui, ó, digite um número do sabor. 2. Enter. Ele tá... Deixa eu ver se eu coloquei a condição certa aqui. Se tá correto. Ah, olha porque não deu. Eu esqueci do e-comercial, tá vendo? Ele até não deu um erro. Isso foi bem interessante até ter acontecido, porque ele não deu um erro, mas eu não consegui achar o valor na memória, por isso que ele sai, tá? Então, vamos dar um novamente, vamos ver se agora vai dar certo.
2. Você escolheu morango, tá vendo? Eu digitei 2 aqui, 2 corresponde a morango, você escolheu morango. Vou compilar novamente, tá? Vou escolher 1. Você escolheu flocos. Então, esse exemplo foi bem interessante para a gente ver duas coisas. Primeiro, essa questão da utilização do do while com o switch. Você viu, então, que a gente utilizou essas duas estruturas, né? Cada um com as suas questões. E aquele erro que a professora cometeu da falta do e-comercial. Você viu que interessante? Ele não apresentou erro na compilação. Isso é muito interessante, porque quando a gente esquece um ponto e vírgula, o nosso compilador avisa, olha, tem um erro nesta linha. Já ali não tinha erro, mas eu não passei o valor que eu peguei no meu teclado para o meu endereço de memória. Então, ele não conseguiu entender. Aí, ele ficou ali no loop e acabou saindo porque ocorreu algum erro ali na hora de processar, tá bem? Então, essa foi a nossa SP, a solução da nossa SP, que a gente fez essa parte da utilização do do while com o switch. Agora nós vamos para o nosso momento de tração. Eu trouxe um verdadeiro ou falso para a gente analisar. Vamos ao quadro. Nós vamos analisar, então, essas seguintes questões e daqui a pouco eu volto com o nosso com a resposta, tá? Então, o do while analisa a condição ao final do laço, ou seja, os comandos são executados antes do teste de condição. Todo loop deve ter uma variável de controle, tá? E no while, os comandos serão repetidamente executados enquanto uma condição verdadeira for verificada. Somente após sua negativas, essas condições serão interrompidas. Analise aí e daqui a pouco eu volto com a resposta. Vamos ao quadro, então, analisar as respostas do exercício que eu deixei anteriormente. O do while analisa a condição ao final do laço, ou seja, os comandos são executados antes do teste de condição. É verdadeiro, tá? Todo loop deve ter uma variável de controle, é verdade, porque senão a gente fica nele eternamente e não continuamos o programa. E no while, os comandos serão repetidamente executados enquanto uma condição verdadeira for verificada. Somente após a sua negativa, essa condição é interrompida. Também é verdade. Então, essa foi o meu exercício de fixação para você. Vamos falar agora das estruturas de repetição determinística.
Vamos supor que você tem um problema que você quer que ele se repita N vezes, tá? Então, você tem uma quantidade de vezes fixa. Não necessariamente é necessário uma condição para que aquilo aconteça, sabe? O valor ser maior que 10. Isso não é necessário. Você quer que aquele bloco de comandos aconteça N vezes. Para isso, a gente utiliza o for. Vamos ao quadro? O for, então, ele repete uma informação por um número fixo de vezes, tá? Isso é importante a gente comentar. O while, a gente fazia a sua repetição de acordo com uma condição, tá? E essa condição, muitas vezes, não era fixo, né? Dependia muito do decorrer dos blocos, do comando dos blocos. Então, no for é diferente. O for, a gente vai repetir um número fixo de vezes. Aqui nós temos, então, que iniciar a variável, tá? Geralmente não é uma variável que a gente manipula, ela serve somente para o laço. A condição, que nós vamos, então, analisar essa variável, os comandos e incrementa a variável, que é importante também. Quando a gente trabalha no while, muitas vezes a gente pode pegar uma variável que não precisa ser incrementada. Por exemplo, a divisão do nosso valor, tá? Se a divisão for igual a 0, eu entro no while, senão eu continuo o meu programa. Então, você repare que é uma manipulação. Aqui não, aqui a gente tem que incrementar porque ela realmente é necessária, já que a gente vai fazer essa repetição um número fixo de vezes. Aqui, então, tem a nossa estrutura do for, né? A gente vai declarar for, inicialização da variável, então nós vamos declarar a nossa variável aqui dentro, tá? Então, int x é aqui dentro. A condição final, que é a nossa condição de parada, e o nosso incremento, tá? Então, o incremento também a gente faz dentro do for. E os comandos? Olha aqui ele em C, como ele acontece. Então, for, a gente colocou int x igual a 0. É importante que nessa inicialização a gente já coloque o valor da nossa variável. Nós vamos fazer, então, x menor que 10 e x mais mais. Então, tem toda essa parte da incrementação, tá bem? Se a gente quisesse declarar x igual a 10 e obviamente, quisesse x maior que 0, né, a gente faria o x menos menos. Então, você pode incrementar ou decrementar, vai depender da sua lógica. E aqui os comandos, aqui só está um printf. Essa notação aqui, ela é a mais utilizada, tá? A declaração da variável, a condição é necessária, a condição não pode ser declarada fora, mas caso você queira colocar a declaração da variável utilizada no for, fora do for, e o incremento dentro do laço, pode, mas como convenção a gente utiliza aquela que foi apresentada no quadro. Eu vou agora ao meu computador, pois eu vou fazer um exemplo com você, tá? De um exemplo simples de for, só para que você entenda a sua, como que ele ocorre, né? Então, aqui eu já abri o meu programa, eu já fiz o meu projeto. E a primeira coisa que eu vou fazer, então, é declarar um int contador, ok? Vou dar um printf, pois eu vou pegar esse contador de acordo com o que o meu usuário passar, tá bem? Então, eu vou dar um /n, digite um valor. Então, esse vai ser o meu printf mostrando para o meu usuário o que eu estou necessitando, né? Depois eu vou dar um scanf, ok? %d, aqui foi duplo, deixa eu apagar um deles. Um e comercial, contador. O que nós fizemos até agora? Até agora tá simples, né? Declaramos um contador, fizemos um printf, tá? Para mostrar ao meu usuário o que ele vai ter que colocar e, obviamente, o nosso contador aqui, que a gente está recebendo a variável dele. Agora, eu vou fazer o for, porque eu vou fazer com que esse número seja contado em ordem regressiva, tá bem? Então, eu vou dar um for, abre
abre parênteses. Dentro eu vou colocar contador, então eu estou declarando a minha variável. Por que eu não declarei ela aqui dentro, tipo, int contador igual a 10? Porque eu estou recebendo esse valor do meu usuário, tá? Então, eu estou aqui fazendo essa entrada de dados. Caso fosse uma lógica que eu precisasse de um contador do tipo 10, por exemplo, eu faria a inicialização aqui dentro. É mais adequado. No entanto, como eu estou recebendo esse valor, não tem como, tá? Não tem como eu colocar um scanf aqui dentro. Eu posso colocar somente a variável. Portanto, a gente inicializa ela aqui, mas ela já foi obtida através da entrada de dados. Daí, contador maior ou igual a 1, tá bem? Então, a gente vai fazer esse laço até que o contador seja maior ou igual a 1, e nós vamos fazer contador menos menos. Tá? O que indica menos menos? O menos menos é como se fosse contador recebe contador menos 1, tá? Se fosse mais mais, é contador igual contador mais 1. O que nós vamos fazer dentro do printf? Como é uma contagem regressiva, eu vou simplesmente colocar o valor que eu desejo. Então, o valor do laço. Aqui, %d. Computador. Bem? Então, esse é o nosso código. Eu vou compilar. Digite um valor. Eu vou digitar 5. 5, 4, 3, 2, 1. Deixa eu dar um espaço, porque aí ele fica mais apresentável, né? Vou compilar novamente. 5. Aí, ó. 5, 4, 3, 2, 1. E assim você pode fazer aqui um contador regressivo, ou até chegar em determinado valor. Daí vai depender do que você vai pedir para o seu usuário. Mas o que eu quis trazer com esse código mais simples é a utilização do for, como que ele é declarado. A gente tem, então, que declarar esses 3 valores. A inicialização da minha variável, lembrando que essa variável eu peguei entrada de dados do teclado, então, por isso que eu não declarei int aqui. A nossa opção de parada, né? Então, até ele ser maior ou igual a 1, eu vou realizar. E vou decrementando a minha variável para que, então, eu consiga o meu valor correto, tá? Então, essa foi a parte de for, que é toda essa questão da gente trabalhar com esse laço que ocorre N vezes, que ocorre um número já especificado. A gente sabe quantas vezes ele vai ocorrer. Lembrando que o while não. O while, às vezes, tem uma condição que a gente tem que seguir. E essa condição, muitas vezes, a gente pode acabar não sendo necessária na nossa programação. A gente precisa que aquele bloco de códigos repita N vezes. Por isso que a gente também tem o for como opção. A gente vai parar de falar um pouquinho sobre condição, repetição, e nós vamos falar de 2 tipos de variáveis muito utilizados, que são vetores e matrizes, tá? São tipos de variáveis especiais, e a gente vai ao quadro agora para a gente analisar, tá? Mais sobre elas. O que é um vetor? É um tipo especial de variável. Ela armazena diversos valores ao mesmo tempo, usando o mesmo endereço de memória. O que a gente tem, então? Nós temos que essa variável vetor, ele vai armazenar diversos valores. Você que vai determinar a quantidade de valores que ele vai armazenar. Só que esses valores, eles têm que ser do mesmo tipo, tá? Então, se eu quero que ele armazena valores, por exemplo, inteiros, eu tenho que só colocar inteiros no meu vetor. Se eu quero vetores do tipo float, só vai entrar, então, elementos do tipo float. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente pensa numa estrutura, né, que armazena diversos valores ao mesmo tempo, ele armazena, mas é do mesmo tipo. E como que é a sintaxe? Tipo, aqui a gente vai declarar, então, se é int, se é float, se é char. Variável, então, aqui você vai declarar o nome dela, tá? E, por último, n. O n, a gente tem que declarar pensando na quantidade que nós vamos querer. Eu quero que esse vetor tenha 10 valores, 2 valores. É aqui que a gente coloca, tá? Então, se você quiser um nome com 10, você vai colocar 10, tá? Então, ele vai ter 10 valores dentro dele.
como que funciona? Basicamente dessa forma. Então, é interessante falar que o nosso índice do vetor sempre vai começar com zero, tá? Então, se ele vai começar com zero, se eu declarei um vetor, tipo, idade, igual está aqui, idade 3, eu vou ter 3 posições no meu vetor. Só que, quais são os índices? 0, 1 e 2. A gente tem que entender essa parte do índice para poder trabalhar corretamente com ele, tá bem? Se eu for 0, se eu começar 1, 2 e 3, ele não vai entender, porque, teoricamente, ele não tem o índice 3, tá? Ele tem tamanho 3, só que, como começa do 0, a gente sempre tem um índice n menos 1, tá? Então, lembre-se que o índice é sempre n menos 1. Então, vamos supor aqui que a gente coloque os valores 10, 18 e 32. Quando a gente apresentar, né, esses valores, se a gente colocar idade igual a 0, se eu colocar o 0 aqui, qual valor vai aparecer? O 10. Se eu colocar idade, colchetes 1, vai aparecer 18. E depois idade 2, 32. Repara, então, que a gente tem que relacionar os valores dentro do seu índice. Então, se você colocou um valor no primeiro índice, no índice 0, é aquele valor, tá bem? E assim por diante. É interessante a gente saber essa questão do índice, porque a gente tem que percorrer o vetor. Como que a gente percorre o vetor? Geralmente por laços, geralmente a gente utiliza for para percorrê-los, tá? Então, a gente tem que saber trabalhar com o índice, porque muitas vezes você quer ir até o número 10 e coloca lá no for maior ou igual a 10, por exemplo, ou menor ou igual a 10. O que vai acontecer? Vai chegar no índice 10, não vai ter, ele vai aparecer um número ali sem sentido, porque é o número da memória, tá? Ou não vai aparecer nada, ou vai dar erro, vai depender muitas vezes da programação. Então, a gente tem que entender que a nossa estrutura está ligada principalmente com o índice, tá? A gente declara um valor, mas no índice vai de 0 até n menos 1. Um outro tipo de variável é a matriz. Vamos ao quadro. As matrizes, elas são arranjos de 2 ou mais dimensões. Assim como nos vetores, todos os elementos de uma matriz são do mesmo tipo, tá? Então, se eu declarar uma matriz do tipo int, todos os valores da minha matriz serão do tipo int. Então, armazenando informações semanticamente semelhantes. Olha aqui qual é a sintaxe da nossa matriz. Nós temos, então, o tipo, se é int, se é float, se é char, o nome da variável, e aqui nós temos a parte de linhas, ok? E o nosso n são as nossas colunas, tá bem? Elas podem ter linhas e colunas com mesmos valores ou não. Tá bem? Então, você que vai determinar de acordo com a solução do seu problema. Mas, se você quiser determinar a matriz, você vai ter que utilizar essa sintaxe. Abre colchetes, declara um valor, são as linhas. O segundo colchetes são as colunas, tá bem? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Vamos ver uma matriz, então, que tem 3 linhas e 2 colunas. Repare, então, que a gente vai trabalhar com os índices. Então, se eu pegar e quiser analisar qual aluno está na linha 1 e na coluna 0, eu vou ter que fazer a seguinte, eu vou ter que olhar, né, no seguinte elemento. Linha 1, então ela vai estar nessa linha, e na minha coluna 0. Então, eu vou pegar aqui 5.5, tá? Vamos supor que essa matriz fosse de nota de relação aluno-nota, tá? Então, na linha 0, por exemplo, o aluno tirou 10, na nota 1. Na nota 2, ele já tirou 8,5 e assim por diante. Então, reparem que a gente tem que olhar sempre a linha e a coluna para conseguir acessar o dado correspondente. E da mesma forma que nós trabalhamos com o vetor, nós utilizamos os índices, tá bem? Então, a gente declara uma matriz NM, mas é M-1 e N-1. A gente trabalha um valor antes. A gente declara 2, 2, a gente vai de 0 e 1 para os 2 índices. Então, essa complementação do índice é importante. Agora, a gente porque nós vamos falar mais sobre essa parte dessas variáveis compostas. Em qualquer variável composta, o índice começa com 0,
tá? Só reforçando. Então, uma matriz, o seu primeiro espaço para armazenamento é sempre 0, 0. Então, na linha 0 e na coluna 0. Não é obrigatório que todas as posições sejam ocupadas, sendo possível declarar uma matriz com 10 linhas e 10 colunas, né? E usar somente uma. Isso vale para vetor também. Eu posso declarar um vetor de 200 posições, é só utilizar 2. Só que nós temos que pensar que esses valores estão alocados, então a gente está perdendo memória, ok? Então é importante a gente ter essa consciência. Muitas vezes, eu vou alocar então um vetor de 1 milhão. Pense bem no seu problema para você não alocar memória desnecessária. Aqui eu trouxe um exemplo, então, de como nós trabalhamos com matrizes. Repare, então, que a gente declarou uma matriz 3x3 e como que a gente percorre essa matriz? Através do for. A gente sabe a quantidade, então, de linhas e de colunas e a gente utiliza um for aninhado, repare que está um for dentro do outro, e primeiro eu percorro as linhas e primeiro as colunas. Reparem que o nosso índice vai o quê? Menor que 3. E, obviamente, o nosso valor de linha e coluna já recebe 0, pois ele começa nesse valor, tá? Então, aqui está um exemplo para a manipulação de matrizes. Reparem aqui que a gente pode digitar os valores da linha e da coluna, utilizando os valores aqui declarados em for, tá bem? Então, a gente tem essa manipulação de matrizes. Você tem que saber, então, que as matrizes e os vetores armazenam diversos elementos do mesmo tipo. A gente pode, então, ter N valores, só que são todos do mesmo tipo, dependendo da declaração inicial. Devemos lembrar também do seu índice. A gente declara N elementos, só que o índice começa em 0, então a gente vai até N-1. Vamos ao quadro, então, para a gente analisar qual vai ser o enunciado deste exercício. Um programa em linguagem C, para transformar o sobrenome digitado dos alunos em letras maiúsculas, a gente vai fazer, então, esse programa, né? A gente vai analisar se os nossos estagiários sabem fazer esse tipo de programa. Se o usuário digitar o nome e o sobrenome em minúsculo, o programa vai transformar automaticamente as letras em maiúsculo. O que nós precisamos fazer aqui? Aqui a gente precisa fazer a seguinte questão de analisar um nome e comparar as variáveis. Se você percebeu como eu declarei nome, né, como eu declarei variáveis que recebem esses valores, a gente declara elas como char, o nome da variável e entre colchetes a quantidade de valores. Essa quantidade é a quantidade de caractere, então nada mais é do que um vetor de char, tá? Então cada posição do meu vetor recebe uma letra, e é isso que a gente vai analisar. A gente vai fazer a comparação se é uma maiúscula ou minúscula, e se for maiúscula, a gente vai, então, passar esses valores para o que foi pedido, que são valores em maiúsculos. A gente vai ao quadro, pois a solução eu trouxe aqui nos slides. Primeira coisa que nós temos que fazer sempre num programa, declarar todas as nossas bibliotecas utilizadas. Declaramos o main, tá? Lembre-se que se você declarar alguma função fora do main, ele não vai ocorrer. E agora a gente vai fazer a declaração da variável. Como a gente está querendo ver, né, se o nosso nome digitado, a gente vai precisar, então, pedir, obviamente, um nome para a pessoa. Aí nós vamos declarar char. A gente não poderia declarar um vetor de int, né? Não cabe caractere ali dentro. Então, a gente vai declarar esse vetor como char. Nome vai ser o nome da minha variável. E 30 vai ser a quantidade de caracteres que cabem lá dentro, tá? Então, a gente está fazendo essa relação. Se eu quisesse nomes maiores, colocaria outros valores. Só que, como eu disse, lembre-se bem que essa memória ela é alocada. Se eu usei um valor desse meu vetor, eu vou ter os outros 29 livres, mas alocados. Eu não consigo utilizá-los para outras finalidades, tá bem? Então, eu tenho que tomar cuidado com essa declaração. Aqui eu coloco um int i para eu fazer a declaração, tá? A nossa interação. E como que eu faço essa verificação? Primeiro, obviamente, eu preciso do nome, tá? Então, eu faço um digito sobre o nome do aluno. E reparem que eu estou utilizando, em vez do scanf, um gets. Ele é uma função já do C também, que
pega o valor do teclado. Reparem que ele é um pouco mais simples, a gente não precisa colocar as aspas duplas, a porcentagem S, tá? E nem utilizar o e-comercial com a nossa variável, né? Ele é um pouco mais simples. Ele também pode ser utilizado caso você queira utilizar esse tipo de entrada de dados, tá? Então, o GETS, ele pega o que está sendo digitado do teclado. Aí, a gente já tem, então, o nome digitado do nosso aluno. O que nós faremos? Nós faremos um for, porque a melhor forma de percorrer um vetor, a gente pode até percorrer por um while, mas a forma mais adequada é um for, porque a gente sabe quantas vezes a gente vai percorrer aquele elemento, tá bem? Então, a gente faz essa parte de percorrer. Reparem que a gente tem, então, um i igual a 0, a gente já declarou ele lá fora, poderia ter declarado ele aqui dentro. Esse i, ele vai servir como índice do meu vetor, tá vendo? Então, nome, conforme eu vou inteirando o meu for, eu vou também movimentando ali eu vou percorrendo o meu vetor, tá vendo? E o que ele vai fazer? Ele vai olhar se o nome se o elemento que ele está for diferente de espaço, eu vou entrar, então, no meu coisa. Por quê? Porque um nome, né, um sobrenome, por exemplo, a gente não tem espaço ali entre ele. A gente vai querer somente um nome único, então é isso que a gente está analisando. Essa vai ser a nossa condição de parada. E mais. Aqui, então, nós vamos pegar a nossa parte, tá, do nome, então, a variável que está ali, e nós vamos utilizar uma funcionalidade já pronta, que é o tupper, que ele vai pegar o nosso nome, o nosso caractere do nosso índice, e vai fazer o quê? E vai colocar em maiúsculo, tá bem? Então, ele vai colocar em maiúsculo aqui a nossa letra. Mas qual letra ele vai colocar em maiúsculo? Obviamente, a que está corrente ali no nosso for. Então, ele vai pegar o nome 0, né, o nosso caractere que está na posição 0 e vai colocar em maiúsculo. E assim por diante. E por último, ele vai dar um printf, que vai mostrar o nome convertido, tá? Mas aqui ele vai mostrar todo o sobrenome sendo convertido, tá? Então, ele vai dar um printf, como ele está dentro do nosso for, tá? Não, ele não está dentro, não. Reparem que a gente não está utilizando abre e fecha chaves, então só tem o nome ali dentro. Então, ele vai realmente mostrar todo o sobrenome convertido. Outra coisa que eu quero reforçar para vocês. Quando a gente utiliza o if, o else, o for ou o while com somente um elemento lá dentro, somente, por exemplo, um printf, somente um A recebe B mais 2, por exemplo, a gente não precisa abrir e fechar chaves, tá? Por quê? Pode poluir o código. A gente está fazendo códigos aqui com poucas linhas, mas você tem que pensar que na vida profissional nós acabamos fazendo códigos com milhares de linhas. Então, isso dá uma economizada, dá uma enxugada no código. Portanto, se a gente tiver um for ali, como foi o caso, e somente o printf, não precisa abrir e fechar chaves. Fica um pouco visualmente melhor. Como você talvez esteja começando a programar agora, às vezes é melhor usar o abre e fecha chaves para fazer essa delimitação. Mas conforme você vai pegando, né, o jeito, vai aprendendo melhor, você vai ver que muitas vezes você pode deixar. Outra coisa importante que eu quero ressaltar é a indentação. Sabe aqueles espaços que a gente dá quando faz o for ou quando está dentro de uma função? Esses espaços são importantes, tá? O tipo tab. Por quê? Porque ele mostra pra gente o que está dentro de cada funcionalidade. Ali mesmo não estava, no exemplo que foi dado, o nosso código, nosso printf não estava um pouco recuado. Se ele tivesse, obviamente, eu já tinha identificado só visualmente que aquele printf faz parte do for e o restante, obviamente, não iria. Então, a indentação é importante, tá bem? Para a gente poder compreender mais sobre a nossa... entender melhor o nosso código e deixar o nosso código mais claro e limpo. Eu vou fazer mais um exemplo com você em C, tá bem? A gente vai ao meu computador. Eu vou apagar o exemplo que eu tenho aqui já feito. Tá?
recomendo novamente que você salve, tá? Esse arquivo, abra um novo projeto. Eu vou só apagar aqui para ser um pouco mais rápido. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, a manipulação de matrizes, ok? É importante, então, a gente saber, né, declarar matrizes e também andar sobre elas. E a declaração de matrizes e vetores é a mesma coisa, só que a matriz tem as colunas, né? O nosso vetor é somente uma linha. Então, eu vou declarar aqui os meus valores de int linha e coluna, ok? Então, fiz a declaração. E eu vou declarar um int matriz. A minha matriz aqui vai ser 2 por 2. Vou fazer uma matriz pequena, mas você pode fazer o tamanho que você quiser. O que isso indica? Indica, então, que a minha matriz só vai ter valores inteiros, tá bem? E ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. O que eu vou fazer agora? Para percorrer a minha matriz, eu vou, obviamente, fazer um for. Então, vou fazer um for, tá? Vou percorrer primeiro as linhas dela, a gente já declarou a linha lá em cima. Linha igual a 0. Por quê? Porque o meu índice sempre começa em 0. Coluna menor que 2, tá bem? E linha mais. Aqui eu estou adicionando, então, a minha linha 0, linha 1, tá? Minha linha 0 e linha 1. Agora, eu vou abrir uma chaves e vou fazer. Isso é indentação, ó. Tá vendo? Que quando eu abri chaves, o próprio compilador, ele deu um recuo. Isso é indentação, ajuda a gente a saber o que está dentro do que. Então, esses comandos que eu estou fazendo, ele está dentro do for. Se eu não fosse abrir as chaves, quando tem somente um comando, a indentação é importante para a gente ter essa clareza, tá? Então, nós vamos fazer um for e agora nós vamos percorrer as colunas. A coluna, então, é igual a 0. Coluna menor que 2. Reparem, então, que a gente fez os dois fors aqui. Como eles são alinhados, tá? Então, eu vou colocar ele aqui dentro. Eu vou pedir, então, um printf, tá bem? Para ele digitar os valores da coluna. Ó. Digite os valores, tá? Aí eu vou pegar o valor da linha, tá? Então, digite os valores da matriz para a linha. Então, eu vou pôr %d aqui, porque nossos valores são inteiros. E para a coluna, também %d. Reparem que nesse exemplo, eu estou usando o quê? 2 variáveis que eu vou fazer a leitura, tá? Aí, eu preciso declarar, obviamente, 2 valores nos argumentos. Então, eu vou colocar linha. Deixa eu colocar uma vírgula aqui, que senão ele não vai entender. Linha mais 1, tá? E coluna mais 1. Por que eu adicionei mais 1 na linha e mais 1 na coluna? Porque como o meu índice começa em 0, para o nosso usuário entender que eu estou fazendo linha 1, coluna 1, eu adicionei o 1 ali para ficar mais visível, tá bem? E agora eu vou dar um scanf e pegar esses valores, tá? Então, %d, aqui, e vou colocar e matriz, linha, coluna, tá bem? Reparem que é um valor único que eu vou pegar, porque é um valor único para aquela linha e coluna, então, trata-se de um valor único. Então, eu fiz o meu for aqui. Esse for, então, ele é para eu adicionar valor, ok? Agora, eu vou fazer um for para percorrer e mostrar esse valor. Então, for, linha igual a 0. Reparem que a gente tem que setar ela, porque a linha já foi incrementada anteriormente, então, ela teria seu valor modificado, tá? Então, é importante que a gente faça essa modificação. Linha menor que 2, linha mais.
Opa. Aqui. Vou fazer mais um for, porque para percorrer a coluna, a matriz, eu tenho que ir em linhas em colunas. Coluna igual a 0. Tá? Coluna menor que 2. Mais. Então, definimos aqui a nossa matriz, tá bem? O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer a declaração do printf, ó. Printf, que eu vou mostrar esses valores. Tá? %d. Para ficar uma indentação bonita, eu vou pôr um tab, tá bem? Então, pra gente ver ele bem certinho, vou colocar matriz, linha e coluna, tá bem? Então, essa é a declaração do meu printf. Agora, aqui dentro, eu vou colocar printf. Veja a sua matriz. Aqui é só para dar uma... só para ficar bem alinhadinha a nossa matriz, tá bem? Então, eu vou compilá-la. Deixa eu dar um system, vou dar uma função nova, mas eu vou explicar o porquê dela, tá? System, não é para estar entre aspas. Por que eu dei um system pause? Essa é uma função, já obviamente do C, que quando a gente quer pausar um elemento. Porque muitas vezes a gente está fazendo a compilação de um programa e quando a gente bate o Enter, ele resolve e não para a tela. E a gente não consegue visualizar o que aconteceu, tá? E provavelmente isso aconteceria aqui. Deixa eu compilar para ver se não tem nenhum erro. Aqui tá faltando... Você viu? Ó, eu vou compilar novamente. Deu erro na linha 23. Só que reparem que o erro mesmo tá na linha 22 pela falta do ponto e vírgula. Tá? Então, eu vou digitar meus valores. 2, 3, tá? Então, reparem aqui que a gente fez a linha 1 e coluna 2. Faltou um igual aqui, tá? Por isso que ele não terminou, ele fez só a nossa leitura. Deixa eu ver. 2, 3, olha lá. Nossos valores, tá bem? Então, a gente teve essa parte de manipulação de matrizes. Você viu, então, que essa manipulação é fácil. A gente precisa do quê? De fazer um for. Para percorrer a nossa matriz, então, a gente tem que percorrer ela tanto em linhas quanto em colunas, tá bem? Então, é importante fazer essa manipulação. E, obviamente, que para inserir dados ou apresentar a matriz, a gente precisa de 2 fors, porque a gente está entrando tanto em linhas quanto em colunas. Então, a gente precisa percorrer os dois para fazer esse processamento. Eu trouxe mais um exercício para a gente fixar o conteúdo. Vamos ao quadro. O primeiro verdadeiro e falso é uma matriz aceita diversos tipos de variáveis. O segundo, não é obrigatório que todas as posições sejam ocupadas de um vetor ou de uma matriz. E o for busca repetir uma informação por um número fixo de vezes. Eu vou deixar um tempo para você pensar aí o que é verdadeiro, o que é falso, e daqui a pouco eu volto.
Vamos então ao quadro solucionar o problema que eu havia deixado. Uma matriz aceita diversos tipos de variáveis. É falso. A matriz, ou o vetor, ele suporta diversas quantidades de dados, mas os tipos desses dados devem ser iguais. Não é obrigatório que todas as posições sejam ocupadas de um vetor ou de uma matriz, isso é verdade. Mas lembrando que quando a gente declara um vetor ou uma matriz, ele ocupa todas aquelas posições. E por mais que nós não o preenchamos, a gente perde então aqueles valores na memória. O for busca repetir uma informação por um número de vezes fixo, é verdade também. Então, essa foi a solução do nosso problema. Vamos recapitular, então, a nossa aula de hoje. Primeiro, nós vimos a parte de if, else, switch, que são esses valores condicionais, tá? A gente tem, então, muitas vezes que analisar para a solução do nosso programa se determinada condição é verdadeira ou falsa, e para isso nós temos essas estruturas, tá? E lembrando que nós podemos utilizar essas estruturas encadeadas, misturando-as e compondo-as em outros problemas. Isso não tem problema. Só relembrando que o switch, ele é como se fosse um menu, né, no qual nós fazemos as escolhas de alguns casos, e sempre, quando você fizer um switch, não esqueça do break, porque senão o seu programa não continua, tá? Ele vai parar ali no switch. Então, o break, ele é imprescindível para o uso do switch case. Vimos também a parte de while, do while e for. O while, ele é baseado em condições, tá? Obviamente, a gente pode colocar um contador, mas normalmente nós utilizamos ele como condição. O do while, nós fazemos que aquele bloco de comandos ocorra pelo menos uma vez. Depois, a condição é analisada e vista se é necessário ou não entrar ali. O for, a gente tem esses valores repetido no valor fixo de vezes. E vimos, por último, os vetores e as matrizes, que são as variáveis especiais, no qual nós utilizamos colchete N, tá? Para fazer essa variação. Aí, o vetor só tem linhas, as matrizes têm linhas e colunas. E para percorrê-los, nós utilizamos, então, o nosso for. Essa, então, foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante e te espero numa próxima.